ontem, onde que eu voltei, também não estava muito cheio. A única sessão que está com problema era a minha, porque a urna eleitor teve problema, atrasou um pouco. Você fez a biometria? Fiz biometria, perfeito. Não quer trocar de posição? Passar isso para cá. Não, pegar isso aqui, ó. Passa isso aqui para cá, troca só. Tecnologia. Enquanto a gente não chegar no 6G, no 5G, alguma coisa, vamos ficar sofrendo. Testando. Bom dia. Microfone número 2222. Virginia, tivemos aqui uma queda também agora no sinal do microfone. Vamos ver se agora dá jeito aqui. 2222222222. Funcionando? Então, funcionando também. Já vamos aqui com outro microfone para que a gente possa continuar falando aqui para os nossos ouvintes. Ailton, te interrompia em relação se você encontrou uma movimentação muito grande ou pequena. Eu vi movimentação pequena ontem tá bem em tranquilo, vários pontos. Bem tranquilo. Eu volto aqui no Cidade de Santos, aqui perto aqui na Senador Dantas, aqui perto do Canal 4, aqui em Santos. E foi bem tranquilo. Acho que a sessão que teve um problema, porque acho que pifou a urna, tiveram que substituí-la e atrasou um pouco. Mas também é coisa de uma rápida contingência foi resolvido. O que a gente repara, eu acho que aí é digno de comentário, é o número alto de abstenções. Sim. Que você começou a falar, e eu acho que a gente tem que dar uma... Desculpe falar assim, a gente tem que dar uma ênfase a isso aí, porque correto. Mas... talvez seja o grande eleito aí desse primeiro turno ter sido as abstenções. Acho que foram mais de 103.499. Mais de 103 mil. 29,26% dos eleitores não apareceram para votar. Dos eleitores. Então, eu queria fazer com... Há o desinteresse, Ailton? Eu acho que há o desinteresse. Talvez boa parte também viajou, aproveitou aí o final de semana. Podemos classificar também pessoas de idade. A cidade tem muitas pessoas de idade. Pessoas com mais de 70 anos. Então, tem vários... grupos aí dentro desse perfil aí do E olha que tem ontem saiu uma matéria, hoje pela manhã também, eu não lembro qual jornal, que diz que as abstenções no Brasil diminuíram. Em Santos, pelo contrário. A gente viu... então precisamos ponderar. Mas vamos fazer um exercício mais simplista. O seguinte, vamos pensar, a disputa foi bem parelha entre a candidata do PL, né, a Rosana, e o atual prefeito muito parelho. Do Republicanos, o Rogério Santos. Percentual, o Rogério 43,29% e a Rosana 42,65%. E em termos de votos, o Rogério 101.498 votos e ela 99.999. Deu 1.500 votos. Exato. Aí de diferença. Vamos falar assim, só números... Quer dizer, uma cidade... É claro que um voto decide uma eleição. Sim, mas uma cidade de 400 mil habitantes. E deve ter uma faixa dos 300 mil eleitores. Nulos, sabe quanto foram votos nulos? 9.481. Foram poucos. Quase 10 mil votos nulos. Mas mesmo assim ainda foram poucos, eu acho que considero pouco. Não sei comparado com a média do Brasil, mas também não acho. Mas se a gente somar, só se a gente somar a abstenção com nulo... Já dá uma coisa significativa. Já elege um candidato fácil. Mas pensa bem. Fora os brancos, que foram 6.212. Agora vamos fazer um exercício. Vamos pensar que desses 100 mil de abstenções... se nós pegarmos a proporção de bolsonaristas, petistas e eleitorado conservador do Brasil, a gente vai ver que se a Rosana conseguir engajar uma boa parte desses 35 mil, que deve ser o eleitorado bolsonarista. Mas isso você fala como? Se a candidata Rosana Vale trouxer, por exemplo... Para votar. Engajar, que eu digo, trazer para votar. Porque eles não compareceram na votação. Exato. Se ela trouxer boa parte desse eleitorado aí, ela já tende a equilibrar o quê? Eventuais votos que o Rogério... Acho difícil ele vir. Porque se a gente perceber a motivação agora, vamos lá. A motivação, posso estar errado, não quero ser dono da verdade. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ter uma polarização na eleição da capital, que é São Paulo, com Ricardo Nunes e Boulos.
O candidato Ricardo Nunes tem apoiador o governador Tarcísio. Consequentemente, também tem o ex-presidente Bolsonaro. Acho difícil, sendo a eleição no mesmo dia, o Bolsonaro vir a Santos, porque ele nem em São Paulo esteve. Mas você fala do Bolsonaro, mas a grande madrinha da Rosana é a Michele, a mulher do Bolsonaro. Eu acho que... porque... Podemos calcular assim. Quem trouxe a Rosana para o PL Mulher foi a Michele. Mas você acreditaria com essa força de voto com a vinda da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro? Exato. Alguém da família Bolsonaro aí fazendo campanha nesses três últimas semanas que restam aí para o segundo turno. Já o atual prefeito Rogério Santos teria que ter a presença, por exemplo, do governador, que acho que também não acontece. Não acontece. Ou se vier, também vai ser muito discreta. E outra coisa, ele vai contar muito, vai depender muito dos votos do pessoal da Thelma. Porque a Thelma, o pessoal do PT aí, a Thelma teve 31.423 votos. Então nós temos um jogo que está mais equilibrado do que... Eu não acredito em transferência total de votos de candidato algum. Porém, percentualmente falando, pode haver. Pode haver, mas então o que a gente tem? Tem uma campanha que do lado vai depender do partido de esquerda, né, do voto da esquerda. E do outro lado tem uma campanha que é de direita também, as duas são de direita, mas tem a direita que ainda falta trazer a campo a outra direita mais radical, que seriam os bolsonaristas, né? Que são mais engajados, que seriam os mais engajados nessa história. Então tudo é questão de capacidade de polarizar, de trazer, olha, aquele discurso que... aquele discurso raiz. O debate, agora serão 2 candidatos, com tempo total de debate para 2 candidatos, seja aqui, seja em São Paulo, seja no Guarujá. Isso pode mudar também essa figura? Porque aí o que acontece? Também tem a questão da campanha eleitoral, horário eleitoral. O horário eleitoral do prefeito Rogério Santos era bem maior que o da candidata Rosana Vale. Foi, né? Foi. No primeiro turno. Agora é pau a pau. Então, agora você tem... Assim. Não, mas isso é onde eu queria chegar. O prefeito Rogério agora vai ter o mesmo espaço, a Rosana Vale, o mesmo do prefeito. Essa, em princípio, é a informação. Em São Paulo, da mesma forma, Boulos e Ricardo Nunes. Aqui no Guarujá, Farid e também o seu candidato Rafael Vittieri. Então, tempo igual facilita a exposição de informação. Facilita a exposição de informação, mas a gente precisa ver o seguinte, esses debates, tirando a questão do Pablo Marçal, aí, que foi algo excepcional, e o Datena, aquela confusão toda. O Datena saiu, acho que menor da eleição do que entrou. Muito menor. Mas eu falo o seguinte, eu duvido que esses debates, eles tenham força para convencer o eleitorado que já cristalizou. Eu acho que, a não ser que um dos candidatos tem um desempenho absurdamente E olhando o calendário lá, o Ailton, são 3 semanas. 1, 2, 3 semanas para o segundo turno, não é isso? Isso. Em 3 semanas dá para modificar um aspecto do eleitoral? Teoricamente dá. Dá porque essa disputa aqui em Santos está muito equilibrada. Talvez ela esteja muito mais equilibrada do que nós imaginemos. Por quê? Porque os dois lados já saíram do primeiro turno empatados, né? Praticamente empatados. Agora, agora algumas pesquisas foram completamente acidentais, né? Elas não vou dizer que elas chutaram, mas não se aproximaram. Então, eu diria que houve uma divulgação que o prefeito Rogério Santos podia ser eleito no primeiro turno. Houve outra pesquisa que disse que a Rosana Vale estava em primeiro, com uma expressiva votação que também não ocorreu. Houve esse equilíbrio que você citou. Eu acho que pesquisa a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes também você pega o eleitor envergonhado, o eleitor que também é reticente em expor a sua posição. É possível aquela história também, tem gente que fala assim, eu não vou votar no primeiro turno, vou esperar para ver o que vai acontecer e apareça no segundo? Mas eu acho que são casos isolados. Acho que a maioria realmente... Porque a pessoa pode fazê-lo. Pode fazê-lo. Mas eu acho que a maioria realmente que não votou foi por... opção mesmo, né? Opção, não vou votar. De 70 anos, tem vários casos. Mas agora, aquela coisa, quem conseguir engajar... Então vamos lá, vamos lá. Esse eleitorado-alvo, essa parcela do eleitorado que se absteve ou que votou nos candidatos, no caso da Thelma, da esquerda, eu acho que essa é a grande disputa. Vamos lá. O candidato Rogério Santos vai contar, em princípio, pelo que a gente tem ouvido, com o apoio da candidata Thelma de Souza. Sim. Vai contar. A transferência de votos, ela acontece na acepção da palavra? Não. Não. Mas
Se essa transferência da Thelma, que é de 13,40%, 31.423 votos, acontecer na escala de 10 mil pessoas, seria já o suficiente para o Projeto Santos vencer, repetindo a votação. Mas veja bem, o meu raciocínio que a gente faz para as abstenções. Nós temos 35 mil mais ou menos bolsonaristas aí. Se 10 mil, 11 mil, 12 mil, mas eu ia chegar lá. Comparecerem para votar na Rosana, já criou. Você vai ter um empate ou uma inversão. Vai ter uma inversão. Agora, qual é o fiel da balança? Eu posso dizer? Talvez seja o eleitorado evangélico. Talvez. Porque o que acontece? O eleitorado evangélico, eu não sei qual partido tem mais influência dentro do eleitorado evangélico. O PL do Bolsonaro ou o republicano, certo? Também, do Malafaia. Também, tem o Marcos Pereira como Marcos Pereira, que é presidente. Então, é um jogo muito intricado. Eu acho que esse equilíbrio vai persistir até o segundo turno. Os vereadores têm influência, os vereadores eleitos e reeleitos, em relação a candidato, de tentar ajudar o seu candidato à prefeitura? Vamos a eles, então? Vamos a eles, então. Vamos lá, que rufem os tambores, não é brincadeira. Vamos lá. Ontem tivemos eleitos e reeleitos candidatos. Em primeiro lugar, a Débora Camilo, do PSOL, né? Ela conseguiu uma expressiva votação. 8 mil votos. O Fabrício Cardoso foi segundo do Podemos, com 6.106 votos. O Dr. Marcos Caseiro, que já havia tentado outras ocasiões, se elegeu em terceiro lugar do PT, com 4.986 votos, quase 5 mil votos. Quase 5 mil votos. Nós tivemos Paulo Miachiro como quarto vereador mais bem votado do Republicanos, com 4.864. Quinto lugar, o vereador do PL, Sérgio Santana, com 4.562. Rui de Rossi Júnior, filho do atual vereador, mas vai deixar de ser vereador no começo do ano. O Rui de Rossi Júnior conseguiu, em sexto lugar, uma votação de 4.378 votos. Em sétimo lugar, a atual vice-prefeita, a Renata Bravo, do PSD, com 4.359 votos. Oitavo colocado, o vereador Lincoln Reis, do Podemos, com 4.042 votos. Nono lugar, o vereador também já, Adilson Júnior, do PP, com 3.732 votos. Em décimo lugar, Fábio Duarte, também vereador já, está se reelegendo, do PL, com 3.614 votos. Alisson Salles, uma novidade. Tá? Ele é do PL. Ele é apoiado pelo Coimbra, pelo Tenente Coimbra, deputado federal, Tenente Coimbra, ele teve 3.569 votos. Uma votação até muito boa. Em 12º lugar, Bruno Orlandi, do PSD, com 3.565 votos, 12º colocado. Em 13º, Adriano Piemonte, do União, que já é vereador, com 3.399 votos. Nós tivemos em 14º, Zequinha Teixeira, do PP, com 3.264. 15º, Marcelo Tel, do PP, outra novidade, com 3.084 votos. 16º, vereador também reeleito, mas lá para baixo, Benito Furtado, do PSB, com 2.808 votos. Aí a legenda do coeficiente eleitoral do seu partido o ajudou. Outra novidade aqui, Rafael Pasquarelli, do União, com 2.712 votos, foi o 17º mais bem votado. 18º, caiu bastante também, Cacá Teixeira, do PSDB, o único do PSDB, reeleito, com 2.702 votos. 19º, mais uma outra novidade, Bispo Maurício Campos, do Republicanos, que você acabou de falar, Republicanos, evangélico, 2.575 votos. É um nome novo, né? Nome novo. 20º lugar, se reelegeu Chico do Setaporte, do PT, com 2.480 votos. E o último colocado aqui na reeleição, o vereador Chita, do PSB, com 2.421. Esses são os 21 eleitos. E agora vamos traduzir isso em partidos. Vamos lá. Você quer em partidos? Estão em partidos. Vamos lá. Vamos lá, então. Né? O partido com o maior número de cadeiras na Câmara Municipal de Santos é o PL, com 4 cadeiras. Certo. Vamos lá. Segundo colocado é o PP, com 3 cadeiras. Aí você tem, com 2 cadeiras, vários partidos. Vamos lá. PT com 2. PT é outro segmento. Não vai trabalhar com ninguém. É esquerda. Podemos com 2. Podemos. Centrão, vou falar assim. Republicanos com 2. É do Rogério. Exatamente. PSD, D de dado, com 2 cadeiras. Fiel da balança. Fiel da balança. PSB,
Também. Com 2 cadeiras. É uma esquerda, mas também não é muito forte, que não é tão entregada. Está mais para o centro do que para a esquerda ou direita. Exato. União Brasil, 2 cadeiras. Esse também. União está no muro. Está no muro. Está ali no centro. PSDB, 1 cadeira. Talvez Rogério. Provavelmente. Provavelmente. É. E, por fim, Pessoal, esquece. mais bem votado é o PSOL, 1 cadeira. Uma cadeira. Mas o PSOL também não vai apoiar Rogério, dificilmente. O Então, PSOL deve se manter na neutralidade. Exato. Se você pegar pela composição de partidos, a Rosana já leva vantagem, já sai na frente nesse aspecto. Na questão da composição dos partidos É na porque Câmara. o PL, que é o partido dela, Ah, já tem 4 vereadores. O Republicanos, que é o partido do atual prefeito Rogério, tem 2, né? o Republicanos, vamos lá, Republicanos tem duas Tem cadeiras. 2. Então duas você cadeiras. tem vários partidos aí do Centrão O Republicanos tem o Paulo Miyashiro, que se reelegeu, e o Bispo. tá? E conseguiu colocar o bispo Maurício Campos do Republicanos também. Então, quer dizer, você tem 2. Então, esses 2 aí, vamos lá. Vamos fazer fidelidade eleitoral, cada um vai apoiar seu candidato. Exato. Agora, vamos pensar. O Centrão, para que lado vai? Se você pegar o PSD, você pegar o PP, o Podemos, o União Brasil, até o PSDB, o PSDB também já é aquele partido da social-democracia já faz tempo. É dureza. É uma incógnita, porque eu acho que é aquela coisa, vai depender muito da capacidade dos candidatos de negociar com esses blocos. Por exemplo, com o bloco do Centrão, o que ele vai oferecer de cargos, o que ele vai oferecer digamos, de benefício para esse pessoal por aí. Agora, vamos fazer, claro que ainda vamos ter o segundo turno, vamos fazer um exercício de futurologia. Nós tivemos a Débora Camilo do PSOL como mais bem votada. Sim. Né? É uma liderança que está surgindo na Câmara e, consequentemente, já na cidade. Porque, sem muito barulho, a Débora Camilo conseguiu uma expressiva votação. Sim. Ela conseguiu uma votação significativa, ela conseguiu 8.016 votos. Né? A Renata Bravo, que até então era vice-prefeita, licenciou-se para sair a candidata, ficou na 7ª colocação com 4.359 na sua primeira eleição, aí ela aparece nesse sentido. Em relação a isso, a gente também tem que vislumbrar Rogério Santos, se conseguir a reeleição, não tem a próxima. Não tem. Não tem a próxima. Você teria que identificar o nome. Mas já está tentando. Por quê? As composições começam desde já. Começa desde já. É lógico. Feita a apuração, fechadas as urnas, feitas as apurações, começa uma nova campanha eleitoral. É que no meio do caminho tem a campanha para presidente da República, né? Que é outra força de recomposição da política no Brasil, né? Mas vamos continuar com o quadro eleitoral municipal. Eu acho que a Débora Camilo é um nome promissor de esquerda. E a Câmara de Santos perdeu uma cadeira feminina, porque como saiu a Aldre, saiu a Thelma não volta mais. Só tem 2, né? Agora você tem a Débora Camilo e a Renata Bravo, né? E não temos mais mulheres. Não temos mais. Perdemos, eram 3, ficou apenas 2. Lamentável porque Exato. Quer dizer, é uma Câmara, tudo bem, foi eleita pela população, mas tem as mulheres estão absolutamente subrepresentadas. Né? Nesse sentido, houve uma perda. Em termos numéricos, nós esperaríamos que pelo menos metade desses, pelo menos 10, vamos falar assim, desses vereadores fossem mulheres, 9, vai? Vamos falar Sim. Seria um número mais próximo do atender a composição da nossa população. Então, eu acho que isso aí influencia muito, porque as políticas voltadas para as mulheres acabam sendo prejudicadas. Não tem uma similaridade, né, Ailton, a eleição de Santos com São Paulo. São Paulo foi muito equilibrado, mas foram 3. Houve uma disputa acirrada até o final. Vale notar e vale dizer que o atual prefeito, Ricardo Nunes, manteve a liderança do começo ao fim, mas girando ali em torno de 29, alguma coisa, quase 30, mas não chegava a 30. Quando chegou a 30, foi logo no comecinho, mas depois... E a gente tem essa paridade dele com o Boulos, que era o terceiro. O Boulos foi terceiro muito da apuração. Depois ele ultrapassou o Paulo Marçal e se manteve ali. Diferentemente de Santos, é claro, é a capital, tem outros atores, mas podemos ter um reflexo de São Paulo para a cidade de Santos ou não? Não, eu acho que São Paulo tem uma peculiaridade. São Paulo, o que acontece? O Lula
o presidente Lula, né, ele colocou as fichas dele no Boulos. Né? Ele colocou as fichas dele no Boulos. Sim. Do contrário, o Bolsonaro não colocou as fichas dele do Nunes, né? Então foi uma coisa bem. A eleição de São Paulo foi bem peculiar. E teve um candidato correndo por fora aí, o Marçal, que deu. Eu acho que com isso que a rádio falou, a Bandeirantes, ele deu uma aula de política em certos aspectos. Sim. Porque, veja bem, ele é um candidato que não teve tanto verba para fazer uma campanha rica, uma campanha. Não teve a máquina do lado dele e conseguiu uma votação expressiva. Praticamente ele foi o fator de empate dessa campanha eleitoral. Ele foi o que tornou essa campanha eleitoral disputadíssima lá em São Paulo. Então já tem essas peculiaridades. A outra que São Paulo, os votos são muito regionalizados. É uma cidade grande. Então é Zona Norte, Zona Leste, tem o extremo da Zona Leste, tem o Zona Sul, o extremo da Zona Sul. Então o que se reparou nessa campanha? Que o Nunes conseguiu avançar em territórios do Boulos, que eram territórios da esquerda. Então, territórios que normalmente se esperaria uma vitória do candidato do PSOL, sim, o Nunes acabou surpreendendo e conseguiu ganhar naquelas regiões. Do outro lado também, em extremos da Zona Leste, o Marçal foi muito bem votado. Extremos que eu digo regiões assim que são mais periferia, mais carentes. Que também demonstram outra coisa para o eleitorado. O eleitorado quer mudanças, não sabe de onde que elas vêm, que elas virão. Mas o eleitorado também quer alguma mudança. E quando vem um nome novo, como o Pablo Marçal, acaba despejando seu voto em cima dele, mesmo que não seja um candidato com grande consistência nas propostas. É uma coisa que o Ailton colocou muito bem. Deixa eu mandar um abraço para o Henrique também, um abraço para você, Henrique, que está aí na Praia Grande, o Denilson também na Curva do S. Fica aquela questão, né? As escolhas, as abstenções, os votos nulos, os votos brancos, a polêmica em São Paulo. O Paulo Marçal criou uma polêmica muito grande e me parece que ele deu um tiro no pé no finalzinho. Foi. Essa história de inventar um laudo em relação ao Guilherme Boulos, que foi desmentido rapidamente. Primeiro, o médico era ortopedista e não especialista para aquilo e já é falecido. A sua filha veio e disse, essa assinatura provou, não é a dele. A própria clínica que emitiu o laudo de um amigo dele, disse, não, esse laudo não foi emitido por nós para essa finalidade, não é. O número do documento do Boulos não era o número correto. Sim. Então, quer dizer, é claro que é preocupante, porque ele teve uma votação expressiva, mas me parece que pessoas que talvez fossem votar no Pablo Marçal desistiram. Pessoas, assim também não, assim eu também não quero. Entrou no clima de vale tudo. Exato, falsificar um atestado como esse, que rapidamente se desmentiu, então... É jogo sujo, né? Exato. Isso daí foi um... Aliás, ele tomou várias atitudes atabalhoadas durante a campanha. O que me chama a atenção... Mas ele fez um capital eleitoral grande, bom. O que me espanta não é é a resiliência dele. Você vê que mesmo com todos esses desastres, cadeirada, os debates que foram... Ele foi... entre aspas, um candidato ridículo, anêmico dos debates, praticamente foi lá para provocar e não para fazer propostas e tudo. Ele conseguiu ainda praticamente 29%, 29% dos votos. Exato. Não é pouca coisa, foi mais de 1 milhão e tantos de votos. Eu acho que o que a gente tem que pensar, olhar, é o seguinte, tudo bem, você tem um candidato orgânico, que é o Nunes. Sim. Já era prefeito de São Paulo. Você tem outro candidato orgânico, que é o Boulos. Sim. Agora vem um de fora, o outsider, um cara que vem de fora, que praticamente um partido que nunca foi RTB, que é um partido também que não pequeno, nem horário de exposição tinha. Nem horário de exposição tinha, e conseguiu chegar e tumultuar essa eleição. O que prova, né, Ailton, o que prova que a internet mudou esse paradigma. Mudou o jogo eleitoral. Você tem agora essa rapidez da informação, o alcance é muito maior, mas também representa um perigo. Representa um perigo porque, veja bem, mesmo essas mensagens das mais atabalhoadas, mais desastradas, mais equivocadas que sejam, elas acabam repercutindo. Sim. E os políticos, aqueles que têm apreço, aí que nós temos que tomar cuidado, é isso que eu vou falar.
aqueles que têm apreço pela democracia têm que acender as luzes de alerta. Você vê que ideias que não tem nada a ver, Sim. ruins, atitudes que são altamente reprováveis, acabam... O Ailton, o percentual de abstenção, nulo, branco, é uma luz que acende, é um sinal que acende para os nossos políticos, para a classe política. Primeiro, não dá para ter fundo parlamentar, fundo partidário dessa maneira. As campanhas, na verdade, hoje são mais baratas. Não, elas são hoje mais baratas. Você tem a possibilidade de fazer com menos dinheiro, mas a cada eleição o dinheiro aumenta, do fundo partidário, do fundo parlamentar. A gente vê as doações pessoais hoje. Então a gente também percebe que a política está precisando de uma reforma urgente. A maneira como você se apresenta, a maneira como você propõe à população. O brasileiro tem provado que está de saco cheio de um péssimo político. Ele está de saco cheio de uma exposição sem conteúdo. Ele quer que aquilo acrescente e mostre para ele que ele tem razão em votar. E exceções feitas, por exemplo, Eduardo Paes do Rio de Janeiro, Alberto Mourão, por exemplo, aqui na nossa região, na Praia Grande, que são políticos que conseguem dominar lá, dentre todas as classes sociais, outros não conseguem empolgar, outros não mostram. Vamos lá. Em parte, o Ricardo Nunes talvez tenha se mantido nesse patamar, porque ele flerta, né, desde uma classe social mais elevada, a classe mais popular, o mais bem avaliada da periferia de São Paulo foi o Ricardo Nunes. Aí, se você pegar o Guilherme Boulos, na verdade, ele não é do PT, ele é do PSOL. Ele não tem uma ligação tão estreita com o presidente Lula. Então, o Lula nem o abraçou tanto assim. E ontem... Mas veja bem, deixa eu te cortar. A diferença foi que o Lula pediu para colocar a Marta, que ontem parecia um peixe fora da aquário do lado do Boulos. A Marta é o peixe fora da aquário de toda a campanha. Se você pensar a participação, se você for rever toda a participação dela nessa campanha, foi pífia. Exato. Pela importância que atribuíram a ela. A volta dela ao PT já foi constrangedora, porque ela foi favorável à cassação da Dilma. Exato. Então, quer dizer, ela já é o peixe fora d'água dentro do PT, do partido dela. Exato. Agora, imagine uma campanha do partido de esquerda puro sangue, que é o PSOL. Sim. Entendeu? Quer dizer, essas coisas que a política brasileira já não se encaixa mais. O Virgínio ainda tem intervalo para fazer? Vamos ao intervalo, a gente vai voltar. Eu vou deixar aqui no ar para o nosso Ailton. Deixa eu mandar um abraço para o doutor Roberto, que está mandando aqui uma analogia que nós possamos fazer de um partido para as próximas eleições. E vou, doutor Roberto Monteiro, daqui a 2 anos, em relação à eleição presidencial. A gente não terminou essa, mas o senhor tem razão. Hoje há um partido que está se notabilizando como o líder em todo o país, que é o PSD do Gilberto Kassab. O PSD, doutor Roberto, não sei se é a mesma matéria que o senhor está com ela na frente, ou abriu, o PSD ele liderou o primeiro turno em 878 municípios brasileiros, seguido pelo MDB e pelo PP. Então, veja, se a gente pegar aqui, o Ailton, PSD é de direita, esquerda ou centro? PSD. PSD é um partido, para mim, de direita. Direita. PSD. PSD. Dado. É isso aí. Eu ia até... Não precisei corrigi-lo, porque o outro é esperto. Não é o PSB. O PSB vai mais... Não chega a ser de esquerda, mas vai mais para a esquerda. Certo. MDB é de esquerda ou de direita? O MDB é em cima do muro. Está mais para o centro. É centrão. E o PP? O PP também é centrão. Está ali. Ele está assim, ele está no centro, mas ele tem um pezinho que ele dá uma esticada de vez em quando para a direita. Dá uma flertada com a direita. Então, nesse sentido, a gente vai citar. E o partido do Gilberto Kassab ficou maior em São Paulo do que o PT. Então, isso significa um indicativo de repente, nomes que vão se associar nessa eleição municipal em grandes cidades do Brasil para a eleição de daqui a 2 anos. Sim. Então, a gente tem que ficar atento com isso. A gente vai ao rapidíssimo intervalo e volta já com a partezinha final do programa. Já estamos com 9 horas e 57 minutos. Eu, Eduardo Lucas, a Virgínia ali na parte técnica, nos botões. Tivemos aí uma pequena queda de... não de energia elétrica, mas de sinal de internet. Aqui usamos 2 operadoras, mas não é suficiente. E o Ailton Cláudio Ribeiro, que foi ontem exerceu. Você voltou por volta de que horas? Eu voltei umas 10 horas. 10 horas da manhã? Isso. Estava tranquilo? Mas tranquilíssimo. Preste atenção, nós voltamos por volta das 15 horas e 30 minutos, muito tranquilo também, o que significa que aqui em Santos ontem foi tranquilo. Diria assim, deu praia? Até deu, porque de manhã estava um solzinho lá, mas tá clima agradabilíssimo, que o verão fosse assim. Ontem foi um domingo, o tempo estava maravilhoso. Muito bom, sem muito calor, mas com uma possibilidade muito grande também, né? Mas, a gente vai ao rapidíssimo intervalo e voltamos já, não saia daí.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes. Todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com a partezinha final aqui do programa, né? Nesta segunda-feira, dia de rescaldo, né? Dia do primeiro turno, aquele que se elegeu ou se reelegeu está comemorando, aquele que não se elegeu... É comemoração para um e ressaca para outro. Ressaca para outros. E se repensa aí o que fez de bom, o que poderia ter melhorado e, de repente, poderia ter sido feito aqui. Eu vejo imagens aqui até
de apoiadores de Paulo Marçal chorando pela a sua não ida para o segundo turno, né, ou eleição, e é complicado isso, né, porque você tem ali uma devoção tamanha de eleitores de um candidato e não consegue, mas tudo sirva de aprendizado para todos nós também, né, mas a gente percebe que alguns deles não entenderam isso, né, e aí a coisa fica mais complicada. O Ailton, para a gente finalizar o programa de hoje e lembrar, foi primeiro turno, a gente pode considerar uma eleição equilibrada em São Paulo, uma eleição equilibrada em Santos e outros pontos, por exemplo, aqui no Guarujá uma eleição também equilibrada, segundo turno, mas fatores podem mudar esse equilíbrio para o segundo turno, que é logo ali, 27 de outubro é o segundo turno. 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas dá para desconstruir, construir, aumentar, melhorar, que aconteça um debate, a própria propaganda eleitoral com o mesmo tempo pode mudar o perfil do eleitor? É aquilo que eu lhe falo, Edu. Pode até mudar a intenção de votos de alguém? Ou... Eu acho que mudar a intenção de votos pode mudar daquele eleitor indeciso, que pode, se for trabalhada, vamos pensar o seguinte, se for trabalhado não a cooptação, mas a rejeição. Sim. Entendeu? Eu vou trabalhar, eu não vou votar naquele candidato, porque aquele candidato detesto. Ele é da extrema-direita. Aquele candidato é da extrema-esquerda. Essas coisas que às vezes acordam certos instintos do eleitor. Então, eu acho que aí sim você consegue mudar. Eu entendo que aqui em Santos está bem equilibrada a eleição. Eu não, só para completar, você me desculpa. Eu queria só te dar um dado, mas vai lá, completa. Eu acho que os debates não terão essa força toda de mudar. Perfeito. Eu acho que talvez cativar aquele eleitor conservador seja o caminho mais, digamos, mais razoável aí para conseguir arrancar algum voto. São Paulo. O Paulo Marçal, acredito que não vai transferir votos nem para um nem para o outro. Não. Eu acho que o eleitorado de direita, ele vota nudes. Ele vai votar então? Votar não pelo Pablo Marçal, é pelo voto de direita. De direita, ele vai ser anti... A Tabata Amaral, que teve quase 10%, ela diz que apoia o Guilherme Boulos. Ela consegue fazer transferência para o Boulos? De alguma coisa sim, mas não muito. Eu acho que o fiel da balança aí está no eleitorado conservador, que é muito grande. Aí vamos lá. O Ricardo Nunes teve 29,48%. O Boulos teve 29,7%. Muito próximos. Muito próximo. Tecnicamente empatados. Em Santos, Rogério Santos, 43,29%. E Rosana Vale, 42,65%. Não digo que São Paulo está mais parelho ainda. Está mais parelho. Mais parelho. Mas as situações são completamente diferentes. Porque, na verdade, o que acontece? Me desculpa falar. Em São Paulo, a esquerda, o voto de esquerda, mesmo que a Tabata consiga transferir alguma coisa pro Boulos, o potencial de crescimento desse voto de esquerda é muito pequeno. Vai atingir aí seus 30%, 40%. Enquanto que o Nunes, ele vai precisar do quê? Arrancar boa parte desse eleitorado. Você, no outro bloco, falou perdão aqui. A informação que vem agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirma que deve reforçar sua presença nas campanhas do PL no segundo turno, excetuando-se São Paulo. Não acredita-se que ele venha muito a São Paulo, mas você falou de Santos. Falei de Santos porque a família dele, a Michele, a ex-primeira-dama, foi a madrinha da Rosana do PL Mulher e tudo. Quer dizer, tem todo o vínculo delas aí, que eu acho que ela vai botar o peso dela na campanha aqui em Santos, porque é uma cidade importante do estado, né? Não é uma cidade, em termos de população, grande como Campinas, Guarulhos, ou as do ABC, né? São Paulo, Santo André, São Bernardo e Santo André e São Bernardo. Sim. É uma cidade grande, o São José dos Campos, lá do Vale do Paraíba, mas é uma cidade, por conta do porto, de peso, de visibilidade. Sim, então, sem dúvida. Eu acho que o PL vai colocar força aqui. Mas o que eu acredito que o fiel da balança aqui em Santos é o eleitorado conservador, quem arrancar. Porque são dois partidos conservadores, agora, o republicano e o PL, que vão disputar a mesma fatia do eleitorado. Agora, presta atenção. A direita terá o controle da Câmara Municipal de São Paulo. Sim. Mais eleitos pela direita. E a Câmara Municipal de Santos, da mesma forma que mais fez vereadores. Olha, 4 vereadores. Agora vou voltar a uma coisa que discutíamos aqui no intervalo, né, os microfones estavam fechados, mas
a questão, a repercussão dessa eleição do cenário nacional, dessas eleições no cenário nacional. Sim. O que a gente percebe? O PSD, ele cresceu muito. Ele hoje é o partido que está pegando o impulso. E ele é o partido centrão. Sim. Mas só que se você reparar, eu estava vendo aqui, checando, o PSD patrocina, entre aspas, o governo do Estado de São Paulo, que é o Tarcísio é um aspirante à presidência, vamos colocar isso aí em linhas claras. E nós temos também 3 ministros do governo atual, do presidente Lula, que são do PSD. E não são ministérios, o tirando da pesca, que não é tão assim, expressivo, mas agricultura, o Fava, e o Silveira, que é da energia. Estrategicamente, o Ministério... 2 ministérios estratégicos. Então você tem um partido hoje que é o fiel da balança. Então esse acúmulo de poder do PSD, mesmo que ele não esteja da cabeça de um governo, do executivo de algum executivo de nível nacional, de presidência, ou em estados, você tem um partido que tem toda uma base ali trabalhando para ele. Sim. Então, quer dizer, o PSD, lá adiante, ele pode se tornar o fiel da balança das eleições nacionais para a presidência da República. E é fenômeno que a gente veja, né? Alguns nomes vão passando pela política e vão se desconstruindo. A Joyce Hausmann, ela foi deputada, bem avaliada naquele momento, depois caiu. Ontem ela teve uma votação minúscula para vereadora e não conseguiu se eleger. Ela teve uma... Então, você perceba que o brasileiro também está assim, vota e ele está testando. Se não der certo, ele vai tirando. Mas eu acho que o caso dela, eu daria outra explicação. Diga. A Hausmann, ela teve muito problema com a família do Bolsonaro. Ela foi apadrinhada pelos Bolsonaros, ou digamos, ela pegou o mesmo bonde da família do Bolsonaro, só que depois... Vários políticos fizeram isso, depois se afastaram e não conseguiram mais... E esses que perderam esse lugar desse eleitorado cativo também não conseguiram... E eu vou te vaticinar. E a força da família Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, por exemplo, candidato a vereador no Rio, ele foi mais votado no Rio de Janeiro, ele segue no 7º mandato. Vereador. Exato. Olha a força. Você veja, pelo caso do Ramagem. Sim. O Ramagem, há poucos meses atrás, o que ele era? Ele era meses ou anos atrás, né? Exato. Já 2 anos atrás. Ele era o delegado da Polícia Federal, ele era chefe da BIM. Ele não tinha uma carreira de político. Ele conseguiu uma votação de 32% dos votos lá no Rio de Janeiro. Essa é uma vitória também, se a gente fala de Ramagem, Bolsonaro, é uma vitória do PL, mas uma vitória do Valdemar da Costa Neto? Eu acho que... Intrinsecamente, o Valdemar está ali nos bastidores, mas ele é o cacique. Eu falo o seguinte, o Valdemar, não que é uma vitória dele, eu acho que eu falo do outro lado, ele nunca perde. Ele nunca perde. Sem cargo, ele está sempre... Ele está sempre mexendo... Ele e o Kassab, eles são mestres dos meios da política brasileira. A gente não... O Valdemar, na linha dele, ele aparenta mais, ele aparece mais, digamos assim. E o Kassab, ele prima pela descrição. Você nunca vê o Kassab dando grandes depoimentos, falando grandes coisas, fazendo grandes gestos. Mas ele é muito eficaz nas negociações políticas e nas estratégias que ele monta. Tem uma pergunta do doutor Roberto aqui, ele cita o seguinte, não é a minha opinião, porém gostaria de análise de vocês. Ontem se comentou, ou se comentaram, né, em vários programas, o fato. Se comentou, né, até a relação disso, eu até acompanhei, doutor Roberto. A vitória acachapante do João Campos, lá no Recife, e consolida a figura do prefeito de lá do PSB, jovem, né, o João Campos, mas já começam nos bastidores dizendo que é promissor o seu futuro à presidência. Como o senhor está dizendo, é muito prematuro. João Campos, uma coisa é ser eleito prefeito bem votado do Recife, né, lá. Outra coisa é você ter uma expressão nacional. Claro que ele vai tentar seguir os passos do pai, o Eduardo Campos, porém alguns nomes despontam e outros não, outros vão sumindo. Figuras mais conhecidas, mais notórias, né, que é o caso do Caiado, mas a eleição municipal começa a desenhar a eleição estadual e futuramente a federal? Com certeza, com certeza, com certeza. Já é um desenho. Já é um desenho, porque você vê, qual o problema que nós temos? O problema não, o diagnóstico que a gente pode fazer.
A esquerda tem um problema muito sério no Brasil de renovação. Sim. O PT mais do que eles, hein? O PT, por exemplo, teve um problema que acho que a neta do Brizola se candidatou a prefeita de Porto Alegre. Isso. Ficou em terceiro. Mas olha, para uma novata, uma pessoa que não é... Lembrando que o Brizola já faleceu há muitos anos e ele começou sua carreira no Rio Grande do Sul, foi para o Rio de Janeiro, mas deixou um legado no Rio Grande do Sul. Não, aquela memória afetiva do gaúcho com o Brizola... O que é estranho, já que você citou, foi a votação do presidente Sebastião, do prefeito Sebastião do Rio Grande do Sul. Mesmo com a tragédia. Extremamente censurado, extremamente das cobrado, com tantos erros, né? Mas a população do Rio Grande do Sul avaliou ele como um bom prefeito. Mas aí que tá, não é que avaliou. Talvez o seguinte, o problema da esquerda, que se a Rosário, que tem uma rejeição alta, sim, que ela sempre foi mais PC do B do que praticamente PT, né, a Rosário. Exato. Embora seja agora o nome histórico, mas a linha dela política é muito mais aquela do PC do B, aquela esquerda mais para a extrema, aquela esquerda mais stalinista, digamos assim, do que uma esquerda light. Então, ela tem mais rejeição do que a Juliana Brizola. Sim. Tanto que o pessoal lamentou, se houvesse uma composição da esquerda e no Rio Grande do Sul, teria... Mas a esquerda no Brasil sofre esse problema de renovação. O PT, principalmente. O PT, segundo a Gleisi Hoffmann ontem, ele vai ter que se reinventar para recuperar o espaço perdido, que ela mesma disse que não é fácil. Não é se reinventar. Eu acho que a esquerda no Brasil, ela tem que aprender a ouvir o que a população... Exato. A esquerda chega a ser radical demais também. Não e ela não evoluiu com o discurso. No discurso e os meios. Porque o que acontece? Hoje em dia, a nação mais capitalista do mundo é a China. O regime não, mas um regime de um partido só tem uma economia capitalista dentro de um regime, entre aspas, comunista. Quer dizer, se a gente não consegue fazer... E os Estados Unidos e o Reino Unido... Sebastião Melo em Porto Alegre, consegui identificar, Sebastião Melo, né? Ele conseguiu 49,72%. Quer dizer, teve uma votação bem expressiva. Mas ele vai disputar com a Rosário. Maria do Rosário, no segundo turno, que tem 26,28%, né? E a Juliana Brizola, acho que não aparece aí nas estatísticas. Juliana Brizola, não, aqui não apareceu. Mas ela teve, acho que, 100 e tantos mil votos. Apareceram... Ela tem 100 e tantos mil votos. Apareceu só os Mas quer dizer, é isso. Os velhos nomes, essa troca geracional da esquerda praticamente não existe. É muito mal feita. Você tem o Boulos, mas o Boulos é do PSOL, ele não é do PT. O PSOL também tem uma rejeição alta dentro da população brasileira, porque sempre está associado com a questão da invasão de terras, a questão de disputa de propriedade, a violação de direito de propriedade. Não estou dizendo que o partido faz isso, mas estou falando que é uma imagem que acaba... Ela relaciona aquela imagem para a população. Se é verdadeiro ou não, isso aí o partido tem que trabalhar e desconstruir. Concordo. Vai ter essa realidade. Então, no caso do Recife, o rapaz lá, o Campos, ele ainda vai ter que disputar, ele ainda vai ter que recuperar o governo do Estado para o partido dele. O governo do Estado é da oposição, a governadora lá, ela é é Coelho, né? É uma família tradicional lá da política pernambucana. Quer dizer, ele vai ter toda uma trajetória ainda para cumprir, todo um aprendizado que ele vai ter que cumprir aí, que não tem jeito. Ele vai ter que passar por isso e vai ter que testar essa habilidade dele de negociar e trazer apoios. Bom, mas é um nome promissor. A gente hoje não falou de economia, porque literalmente as manchetes dos jornais, a imprensa toda ficou notabilizada pela eleição no primeiro turno, mas pode ter certeza, ao longo dos dias, a gente vai, inclusive, dar esse pontapé. Amanhã, né, Virgínia, a gente vai ter um programa que vai estrear dentro do horário ponto a ponto, mas vai ser um programa sobre automobilismo, vai ter o seu dia, horário certo ali. Maravilha, hein? Mas hoje a gente vai colocar, estamos aí nos últimos acertos em relação a isso, mas quero agradecer demais a vinda do Ailton Claudio B nessa segunda-feira. Ailton, obrigado, parabéns aí pela análise muito justa, muito correta, muito pés no chão em relação... A gente não conseguiu falar demais aqui de outros estados, porque não dá, mas avaliamos bem a nossa cidade de Santos, a Baixada Santista, a cidade de São Paulo, que não deixa de ser tão importante, porque é o carro-chefe da nossa nação, mas
É assim, juízo, responsabilidade, cuidado é o que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Da mesma forma, a gente pede aos seus políticos. Agora, nós teremos 3 semanas para as pessoas avaliarem em São Paulo, em Santos, onde nós vamos ter o segundo turno, o melhor para a sua cidade. Eu só ia fazer 2 comentários aqui, se permitirem. Sim. Vou voltar um pouquinho para a economia, só para dar uma pitadinha aí para os próximos dias. Pois não. Para deixar os nossos internautas... Continua. A primeira delas é que o Galípolo agora vai ser sabatinado aí pelo Senado. Exato. E pelo que o presidente da comissão lá, que vai fazer a avaliação dele, falou, ninguém vai fazer nenhum absurdo, ele vai ter vida tranquila lá no Senado, é aprovação praticamente garantida. Eu acho que valeu muito também os votos dele nas últimas reuniões do Copom. Sim. Que ele também não foi... Ele acompanhou praticamente o presidente do BC, Exato. o Roberto Campos Neto, né? Então, esse primeiro comentário. Então, quer dizer, o BC lá, as coisas praticamente estão caminhos, a vida que segue. E a outra é que, passadas essas 3 semanas das eleições, a gente vai retomar o que? A reforma tributária. Exato. Então, o eleitorado aí, os nossos internautas aí, tem que ficar atentos para o que vai vir aí. Eu acho agora com o arrefecimento aí, a grande parte das eleições do país já aconteceram. Então, e ela aconteceu de forma tranquila, de certo modo. Então, algumas cidades, claro, São Paulo, mas dá mais oxigênio, dá mais espaço para que a própria reforma tributária seja comentada. Com certeza. Toda aquela pauta que ficou atrasada, aquela pauta que ficou por conta das próprias eleições. Ela ficou em recesso. Em recesso, porque, na verdade, o que acontece? Existe um esquema de retribuição na política. Exato. O político nacional, o que se elege nas eleições gerais, né? Ele tem que apoiar os políticos locais que vão constituir sua base. Sem dúvida nenhuma. E muitos deputados e senadores também são candidatos em cidades grandes, expressivas do Brasil, né? Então tem essa, digamos assim, essa tirada de pé aí da política, e agora eles vão voltar a acelerar um pouco aí até o final do ano. Então, podemos pensar o seguinte: a partir de novembro, começar a voltar a ter, lógico, todo dia tem que ter atenção no noticiário, mas voltar a se concentrar também na parte econômica, porque vamos ter novidades. Eu tive uns 3 ou 4 ouvintes aqui que minha bateria acabou, literalmente, muito trabalho ontem, meu computador desligou, eu não vou poder passar o nome, mas esses 4 telespectadores, ouvintes aqui, pelo que eu vi, eles não votaram ontem, estiveram nesse dado da abstenção, 4 aqui. Então, para esses 4, obrigado pelo carinho, pela atenção, e eu peço a gentileza que nos mande para os próximos programas qual é a intenção. Se é manter-se na abstenção do voto ou vão refazer o pensamento. É muito importante isso, para que a gente tenha justamente essa consciência. Dona Maria de Lourdes aí que mandou essa, foi a primeira, então guardei o seu nome, ela do Embaré, diz que nem ela e nem o marido foram votar. Eles preferiram ficar em casa, não votaram. Eu chuto, Dona Maria de Lourdes me corrige, mas ela deve ser maior de 70. Acredito que sim, porque ela disse que inclusive o seu marido estava ontem em um estado mais acamado, foi uma... predileção, ela até achei engraçadinho que a senhora comentou, seu marido a liberou para votar, mas ela preferiu ficar em casa com ele, mas são 2 votos ali a menos, então caíram nas abstenções. Sim. Então, pode ser que no segundo turno ela e o marido compareçam para votar. Com certeza. Aí que tá. O que motiva as pessoas a saírem de casa para votar? Votar para evitar um candidato que a pessoa rejeita, votar para apoiar um candidato que tem uma linha de pensamento mais próxima da sua. Então, sabe, quando se coloca... Porque muita gente funciona naquilo. Tudo bem, agora... não, mas eu tenho que ir lá votar. Quando chega no segundo turno, eu tenho que ir lá. Então, isso muda bastante. Eu imagino, Ailton, para a gente finalizar, os candidatos agora vão ter que sair, se não mais, já não saíram às ruas, ouvir mais, abraçar mais e ter o poder de convencimento maior. Por exemplo, se você encontrar uma pessoa que não votou em ninguém, e ela parar você, e ela não vai falar que não votou, mas se falar, então você vai ter que ter aquela capacidade, né, de convencê-la o porquê sair da sua casa e escolher e votar. Aquela coisa, temas que são mais críticos para a população. Saúde, talvez. Segurança pública, que é um tema sensível. O discurso conservador, entendeu? Que é uma coisa também que o brasileiro, uma boa parte da população é conservadora. Muito. Então, esse apego ao discurso conservador, quem vai se mostrar mais conservador, talvez consiga arrebanhar mais votos. Essa é uma situação... Mas olha, é um trabalho
digamos, para quem acompanha De a política, formiguinha. De formiguinha, eu falo do nosso amigo lá, o Chagas. O Chagas deve estar esquentando, deve estar arrancando cabelos aí. O Chagas... Ele que gosta de fazer análise da política, o jogo de xadrez ficou bem mais complicado. Com certeza, a gente imagina o que pode ser. Ailton, obrigado, ótima semana. Semana aqui em São Paulo, eu vi a previsão hoje, o Ailton. Vamos ter mudança de tempo em São Paulo na quarta-feira, hein? Mas chove? Chove em São Paulo. Olha, se chover no interior, a belizar seca, tá ótimo. Precisamos muita chuva no interior de São Paulo, mas da água também. Exato, em outros estados também. A gente está precisando de chuva. Aqui não choveu potencialmente como se anunciou. Eu acho que não é só na eleição que os institutos estão errando, viu? Eu acho que também na previsão do tempo. Os modelos estão ficando bem... Porque falou-se até de 80 milímetros de chuva no sábado para o domingo aqui, não tivemos isso. Não. Pelo contrário, né? Domingo foi até um dia maravilhoso. Foi maravilhoso. Então deu para sair sem chuva, sem nada. Mas uma ótima segunda-feira a todos. Amanhã estamos de volta às 8h30 da manhã aqui pela Rádio Star News. Lembrem, no Facebook. Uma ótima semana. Isso. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, tem o nosso aplicativo, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no nosso site, radiostarnewssantos.com.br, 24 horas no ar, com muita música e informação, e acompanhe um novo quadro, em que é o Repórter Notícia, que traz informações, sempre com convidados, sempre com entrevistado, em pílulas rápidas de informação. E amanhã tem novidade da automobilismo. Amanhã a gente fala aqui. Legal. E olha, nos próximos programas, já acho que no segundo, o Ailton vai estar com a gente aqui. Veja que o monitor mudou de posição, justamente para a gente ter... Amanhã tem muita imagem para mostrar aqui, muita coisa, e o Ailton, se me der o privilégio e a honra, vai estar participando conosco aqui, com certeza, nesse novo programa aqui, que vai falar de muita história do automobilismo para você e para todos os amigos. Ailton, obrigado pela visita, ótima segunda-feira, ótima semana. Virgínia, vamos embora? Vamos embora com mais um Ponto a Ponto encerrando, mas a programação 24 horas continua lá para você. Juízo, tchau e até amanhã. Até amanhã, um ótimo dia para vocês. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.